noite, pessoal. Vamos começar a terceira parte com a Rita hoje, falando de estimulação precoce. Vamos ver. Sim, a live vai ficar gravada, pessoal, tá? Já temos 2 vídeos gravados, a parte 1 e a parte 2. Logo eu deixo o link para vocês aqui, tá bom? Para vocês assistirem a parte 1 e a parte 2. Aguardando a doutora Rita. Rita, tô mandando convite. Moro? Agora entrei. Estava preocupada ali que eu não estava te vendo. Aliás, eu estava te vendo, mas não estava me vendo. Agora deu certo. Ainda bem. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Ótimo. Vamos começar a terceira live hoje, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre estimulação precoce. Primeiramente, gostaria já de agradecer essa semana de lives com a senhora, que foi, nossa, incrível. Acho que só tenho visto comentários positivos e de grande conhecimento. Eu mesmo estou me deliciando aqui com tantas informações. Rita, mas para a gente começar, que hoje o tema é estimulação precoce, né? E sempre a gente passa muito rápido, então tentar aproveitar o máximo da senhora hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estimulação precoce que tem voltado a ser falado bastante sobre isso, mas o que seria essa estimulação precoce, por que ela é importante? E aí, para a gente começar, o seu boa noite. Tá. Boa noite a todos, mais uma vez com vocês. Muito feliz de dividir aí algumas coisas com vocês e também aprender muitas coisas com as perguntas. Então, quando a gente fala em estimulação precoce, principalmente de 0 a 6 anos, né? E é onde a gente resolveu a discutir esta semana. Então, é bem interessante a gente pensar na estimulação precoce dentro de uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional, no ambiente de saúde, no ambiente do setting clínico, e a educação precoce, que é profissionais dentro das escolas, principalmente das creches. Então, como é que chegamos a um trabalho de estimulação precoce? Chegamos a isso quando a gente tem crianças, né, bebês de risco, ou já bebês que a gente percebe durante o desenvolvimento dessa criança, dentro do aspecto da ontogenia, que a criança não está respondendo àqueles marcos. Então, às vezes, a gente tem estimulação no próprio hospital, né? Que são os casos de síndrome de Down, que às vezes a profissional que primeiro vai estimular é uma fonoaudióloga, no sentido da criança ter a sucção. Agora, vamos trabalhar um pouco nessa estimulação precoce, né? Então, se eu pensar no âmbito clínico, eu vejo que uma estimulação ela tem um resultado mais eficaz quando você tem uma equipe dentro das suas especificidades, dentro das suas expertises, vão ajudar a potencializar algumas habilidades ou criar
algumas condições para que aquela criança esteja mais próxima do seu desenvolvimento normal. Sabemos que algumas patologias podem demorar muito mais tempo para a gente conseguir alguns ganhos, mas conseguimos ganhos. Por isso a importância de todos dialogarem. Então, no contexto clínico, eu quero discutir um pouquinho com vocês a importância da elaboração de um programa, tá? Um programa de estimulação precoce. Então, normalmente, a gente usa uma proposta pedagógica ou uma técnica com a qual a gente mais se identifica. Particularmente, eu gosto muito de um trabalho de natureza multiprofissional e dentro de um dos teóricos que eu comentei um pouco ontem, que é Gesell, tá? Então, Gesell, ele foi um psicólogo, um filósofo e um pediatra. Então, ele já tinha uma visão mais macro e micro desse sujeito. Então, sentar com um grupo multiprofissional e pensar, né, em como estimular aquela criança é uma coisa muito produtiva. E, principalmente, conhecer o quadro clínico daquela criança que você vai fazer o programa de estimulação. Então, tendo como base o Gesell, por exemplo, ele trabalha em 4 eixos: conduta motora, conduta adaptativa, conduta de linguagem e conduta pessoal social. Então, no primeiro momento, eu penso assim, tá, como é que eu vou estabelecer esse diálogo entre os profissionais, tá? Então, o protocolo de estimulação precoce é único, mas as entradas de estimulação são diferentes. Por exemplo, na conduta motora, nós podemos ter na equipe um profissional da educação física, da psicomotricidade e da fisioterapia, e também um terapeuta ocupacional. Então, eu vejo que esses 4 colegas, dependendo da síndrome da criança, eles terão um papel primordial também nesse processo, tá? Então, nós temos esses profissionais que, às vezes, você não tem na sua equipe todo mundo ali, mas você já tem uma interlocução com esses profissionais. Você já estabelece com ele uma discussão, tá? Então, você se lembra, quando nós tivemos aquele paciente em comum, eu passei o meu relatório neuropsicológico para você. E depois você fez a sua investigação. Aquele era uma criança maior. No caso de um bebê, né? Ou no caso de uma criança que a gente pegue já que o desenvolvimento está atípico, sentar para discutir a patologia, sentar para discutir o que no Boro, no seu protocolo, você vai trabalhar neste primeiro momento. Realizar movimentos, tá? Equilíbrio, cabeça, sentar, ficar em pé, rolar. Você, dentro da sua expertise, vai nos dizer melhor o que teria neste programa, neste protocolo. Aí temos a área da conduta adaptativa, por exemplo. Então, nessa conduta adaptativa, nós já vimos que ela é um pouco mais ampla. Além do comportamento motor, eu vou investigar o nível cognitivo dessa criança, a inteligência e a capacidade construtiva, tá? Então, eu também vou pensar quais são as estratégias, as técnicas, os objetivos a serem alcançados. Aí temos a conduta da linguagem dentro dessa proposta de Gesell. E
investigar toda forma de comunicação e vai investigar a intenção comunicativa que aquela criança já tem. Então, é muito comum nós, dentro dos nossos saberes, saber detectar quais são as habilidades que a criança tem para que a gente possa avançar nesse coletivo, tá? E a conduta pessoal social. Normalmente, dentro dessa equipe, para esse eixo, a gente tem um psicólogo, certo? Que vai trabalhar todas essas questões. Então, é muito perigoso quando você pensa em fazer uma estimulação precoce com um eixo só, com um único profissional, achando que vai dar conta de todas as possibilidades. Então, trabalhar com estimulação precoce é estudar bastante, é ter um espaço apropriado e amplo para fazer todos os procedimentos. E teremos que ter procedimentos em que a criança vai ter que ter um espaço mais amplo para realizar tudo isso. Então, uma vez que a equipe de profissionais elenquem uma técnica, certo? Uma postura, no caso, vamos supor, trabalhar com os eixos de Gesell, por exemplo, então nós vamos traçar tudo isso e vamos ver como nós podemos unir as ações para que aquela criança não tenha sobreposição de ações, mas que sejam ações em sequência para que a gente possa avançar. E uma coisa extremamente importante no trabalho de estimulação precoce é a presença da mãe, ou do pai, ou do cuidador, da pessoa que vai estar mais tempo com aquela criança que exige cuidados especiais. Por quê? Porque esse profissional, né, ou esse grupo de profissionais, ele tem que ter uma terapia aberta. O que eu chamo de terapia aberta? Os pais devem participar, porque tudo aquilo que for ensinado ali no setting clínico, ele precisa generalizar para outros locais. Então, neste primeiro momento, com os bebês, ele vai generalizar tudo isso em casa. Agora, a partir do momento que nós vamos avançando na estimulação precoce, além dos pais, a figura do professor também tem que estar presente na nossa equipe, para que ele possa também perceber no âmbito escolar os avanços, os ganhos dessa criança com esse trabalho que tivemos, de forma coletiva. Tá? Perfeito. Então, eu vejo assim, então nós temos, primeiro, um estudo da patologia, segundo, um programa, né, um protocolo de intervenção precoce e aquilo que é mensurável para aquela criança. Mas antes, sempre fazendo um levantamento das habilidades que ela tem. O que ela tem? Certo? Que aprendizagem ela já tem? Que resposta ao estímulo ela tem? Então, muitas questões, né, de sensoriais, de percepções, nós temos que ter nesse protocolo. Tá? A figura dos pais ou do cuidador também junto conosco. E a possibilidade desta criança, o que aprendeu no contexto clínico, generalizar esse conhecimento em outros contextos. Tá? Então, acho que num primeiro momento, quando você pensa numa abordagem no setting clínico, são todos esses atores, tá? Para poder desenvolver esse trabalho.
Diferentemente quando a gente vai para a educação precoce. Então, me parece desenvolver esse trabalho no contexto clínico, quais as contribuições que o neuropsicopedagogo pode ter muitas. Por quê? Porque ele estuda neurociência, ele sabe as técnicas pedagógicas e ele sabe que para a aprendizagem ele também pode contribuir de diferentes formas com seus diferentes saberes. Então, o neuropsicopedagogo hoje, ele também deve fazer parte deste grupo multiprofissional. Mas, para isso, ele precisa se aprofundar um pouco mais em técnicas e procedimentos de estimulação, tá? E de estudar esse determinado instrumento que ele tem para aquela determinada criança. E não uma técnica sem olhar as habilidades e as competências daquela criança que a gente tem no quadro clínico. Tá? Doutora, a senhora falando tudo isso, eu lembro muito da importância da live anterior, né, que a gente conversou sobre o profissional que trabalha com essa criança pequena, entender o crescimento, a maturação e o desenvolvimento dessa criança, né? Isso mesmo. Você observa ainda que há duas questões que a gente precisa ainda bastante ter muitas discussões, que é a formação desses especialistas nesse desenvolvimento infantil, porque muitos profissionais da área de aprendizagem, mesmo psicologia da linguagem, muitas vezes não trabalham com as crianças pequenas, né? Não tem esse aprofundamento de conteúdo, né? Até os professores, a gente vê assim que a educação infantil, muitas vezes, o período de creche, né? Nem sempre teve um pedagogo ali dentro, um especialista, né? A gente tem ganhado nessa formação. E também, outro desafio que eu vejo também é o trabalho em equipe multidisciplinar. É o que eu falo assim, a gente fala muito disso, está crescendo o número de equipes, mesmo que você não trabalhe em equipe, fazer esse diálogo, mas ainda é um desafio. Eu tenho visto, por exemplo, esse ano mesmo, uma criança minha pequena com diversos especialistas, né? Mas muitas vezes eles não conversavam as habilidades que estavam trabalhando nessa criança. Então não tinha um programa único. E você via que ele não desenvolvia toda a potencialidade. Simplesmente uma reunião, conversar, até só para saber o que um está realizando, como fazer um manejo de um jeito para atender seu objetivo. Muitas vezes a criança tem um avanço e um ganho muito grande nessa conversa multidisciplinar, né, doutora? Sim, eu vejo bem por aí. Porque, veja bem, se você dialoga com os colegas, se você troca essas experiências, e às vezes você pode rever a sua postura ali. Você começa a ver que o que você está fazendo não está avançando tanto. Será que você está no caminho certo? Será que o outro colega não pode observar o que você está fazendo também e perceber ou te dizer, olha, o que você pensou aqui para o seu programa, para a sua área de atuação, essa criança ainda não tem essa maturidade para responder isso que você está pensando, né? E essa questão da creche, por exemplo, é muito importante porque quando você vê a rede pública e a rede municipal, a gente vê uma preocupação desses órgãos terem pessoas com formação, mas não é o que se vê muitas vezes em escolas de educação infantil privadas. Às vezes as pessoas têm uma possibilidade de ter uma escola, mas o dono, o gestor daquela escola não é um educador, é uma franquia.
e às vezes ele não tem todo aquele conhecimento e não faz a contratação de profissionais preparados para aquilo, tá? Então, o gestor de uma creche, o gestor de uma escola, seja ela pública ou privada, ela tem que manter na sua equipe técnica pedagógica uma discussão semanal, quinzenal, e com os especialistas que cuidam das crianças, certo? E não os especialistas falarem apenas com os gestores. Os especialistas têm que falar com os professores, com as pessoas que estão na linha de frente, tá? E a gente percebe isso, né, Noboro? Nós estamos no mercado há muito tempo. É diferente o resultado de uma intervenção de uma criança quando você consegue ter o professor junto com a equipe técnica pedagógica discutindo aquela criança e quando você não tem, quando é cerceado pela figura do gestor. Então, eu acho que nós temos que, cada vez mais, pensar nesse trabalho multiprofissional, mas também nós temos que nos aprimorar muito para atender essa demanda. Então, eu me lembro, quando eu finalizei o meu curso de neuropsicologia, a formação dele já me dá o direito da reabilitação neuropsicológica. Mas para mim, eu coloquei como meta fazer um outro curso, me aprimorar um pouco mais, porque só aquilo não daria conta de eu trabalhar. A mesma coisa no neuropsicopedagogo, psicopedagogo, psicomotricista, não é só a formação, né, da especialização que vai te dar esse saber. Vai ser novos estudos, novas técnicas, novas ferramentas para poder avançar, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo muitas pessoas que comentam: eu vou fazer um programa para função executiva, tá? Com os pequeninos de estimulação, porque ele é muito desatento. Ontem nós falamos um pouco isso. Essa desatenção, ela precisa ser investigada em outras áreas, sensoriais, principalmente, né? E endocrinológica também, né? Para motivação, porque às vezes se confunde a falta de atenção, a falta de motivação com atenção. Então, acho que a gente tem que estar nesse estudo sempre, né? Desenvolver muito isso. Então, eu vejo que o neuropsicopedagogo clínico, nesse primeiro momento, que estamos falando da estimulação precoce em setting clínico, ele tem uma contribuição muito grande. Mas como todos os outros profissionais que trabalham com estimulação, há de se estudar mais, há de se ter tempo para discutir com a equipe, há de se delimitar a área que vai trabalhar junto com a equipe, certo? Para o bem comum dessa criança, para que todos não trabalhem tudo ao mesmo tempo. Por isso que a equipe multiprofissional ela é importante, porque você consegue colocar no seu plano de ação os objetivos que nós queremos alcançar para aquela fase do desenvolvimento da criança. Quais os ganhos que nós queremos, ok? E aí a gente tem cada protocolo, cada ferramental para cada faixa etária e para cada quadro clínico da criança que recebemos, né? Doutora, falando
falando dessa questão, acho que é muito importante isso que a senhora tem falado, né, desde a primeira live, a importância desse trabalho multidisciplinar, né, no desenvolvimento infantil, esse diálogo e cada um saber os limites, que todos os profissionais são importantes nesse processo, mas que nós temos que saber que a gente tem um limite e que precisa do apoio de outros profissionais, ainda mais nessa fase que as crianças estão amadurecendo, né? E também essa orientação do especialista aos pais, à sociedade sobre esse desenvolvimento infantil. Que nem a senhora falou da educação precoce. Eu vejo que muitos pais ainda vê o período de creche, berçário, a educação infantil, como um período que a criança está lá só apenas para ser cuidada, né? Então se preocupa mais com a alimentação, se trocou fralda e não vê as estimulações e as vivências que essa criança precisa passar, né? E muitos pais têm como conceito uma escola de educação infantil boa, aquela que tem uma estrutura boa, e não vê um programa de educação precoce, né? Que nem a senhora está falando, que é extremamente... Às vezes eu mesmo visito, que é a minha área de trabalho, a criança pequena, o bebê, eu trabalho com o bebê, principalmente até 6 anos. Algumas escolas que são maravilhosas, mas você vê, pede o plano pedagógico, você fala, meu Deus, essa criança, o que estão fazendo com ela, tadinha, né? Tem nexo no desenvolvimento, então a importância de especializar nessa área é muito importante, né, doutora? Sim. E além disso, você falou algo que também a gente precisa conversar um pouquinho aqui, que é sobre as funções executivas, porque a gente está vendo diversos artigos, tá na moda, e muitas vezes, que nem a senhora falou, acham que tudo é problema de funções executivas, né? Então acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre funções executivas também. Certo. Agora, voltando um pouco a essa questão, né? Eu me lembro que eu era super jovem quando eu montei a minha escola de educação infantil. Só que eu já tinha uma vivência desde a época do normal. Eu tinha 26 anos quando eu montei uma escola junto com uma amiga querida que também tinha uma experiência em educação infantil. E nós lá já estimulávamos todas as áreas, porque éramos estudiosas do desenvolvimento humano, das necessidades. E nessas visitas, que às vezes eu vou à escola, né, eu vejo que a escola diz que faz uma estimulação precoce. Só que eu pergunto, posso ver a sala? E aí as pessoas não têm, às vezes, uma sala com todo o instrumental necessário e um espaço amplo para provocar as estimulações, né? Então, isso é muito grave. Nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. E quando os nossos alunos da neuroinstitucional forem atuar dentro da área da educação infantil, que eles tenham isso muito empoderado, de chegar no local e dizer, para eu fazer um trabalho de educação precoce, eu preciso um espaço, eu preciso de instrumentais, tá? Para que possa desenvolver. Então, quando você colocou, por exemplo, né, das funções executivas, não tem uma semana que eu não recebo alguma coisa sobre funções executivas. Também. O que se pode fazer com as funções executivas? E quando eu vejo funções executivas, ela já é ampla. Por quê? Eu tenho atenção ali? Tenho. Tenho memória de trabalho ali? Eu tenho. Tenho controle inibitório ali? Tenho. Tenho flexibilidade cognitiva ali? Eu tenho, né? Agora, veja bem, como é que eu vou trabalhar isso? Uma salada de frutas? Ou eu vou fazer um programa também, tá? E quem vai estar envolvido neste programa? Na educação infantil, pela natureza da educação infantil, que
que é por meio de jogos e brincadeiras, a equipe de professores, equipe técnica pedagógica, o neuropsicopedagogo que atua nesta área com experiência em educação infantil, ele vai poder dizer o seguinte: tá, eu vou trabalhar por meio da música, certo? Eu vou trabalhar controle inibitório, por exemplo. Eu vou trabalhar imitação. Eu vou trabalhar ritmo, certo? Né? Eu vou trabalhar cadência. E aí, nesse quesito, quando ele estabelece o que ele vai falar, dependendo do que ele preparou para o seu procedimento, ele vai perceber que aquela criança está apresentando outras questões que não são só as questões das funções executivas, né? Então, além da gente preparar muito material para trabalhar as funções executivas, nós temos no mercado também alguns instrumentos já com evidências científicas, como é o caso do Piafex. Sim. Então, o Piafex, né, ele é muito importante, mas você tem que estudar muito esse instrumento, tem que fazer o curso com as autoras, certo? E se preparar para fazer um trabalho das funções executivas. Na programação do Piafex, ele já aborda todas as áreas. Mas, com certeza, se eu fizer parte de um trabalho de educação precoce, com um projeto de trabalho na educação infantil, com funções executivas, eu iria trabalhar, num primeiro momento, com as emoções. E nós sabemos que, a partir dos 4 anos, a gente consegue ter um resultado bem eficaz com as emoções. Só que eu acho que a pessoa mais indicada para trabalhar com as emoções é o psicólogo. Entendeu? Tá? Porque a criança pode trazer uma demanda que outro profissional não da área pode não dar conta. E eu vejo hoje que uma das disciplinas criadas, né, na neuropsicopedagogia institucional, que é o sociograma, né, ele nos ajuda muito a mapear as habilidades socioemocionais. E é possível você fazer um sociograma na educação infantil também, tá? Porque o sociograma é uma ferramenta do pedagogo, é que foi esquecida no meio do caminho. A minha formação e a formação de muitos pedagogos que estão nos assistindo viram o sociograma e viram a importância desse instrumento. Ele é uma identificação precoce de habilidades socioemocionais. Como que a criança está lidando com os seus pares, como a criança está lidando com ela mesma, como ela está lidando com os profissionais, professores, com todas as pessoas que participam ali. Então, dá para fazer um sociograma pequenininho da educação infantil? Dá, porque depois eu vou fazer as ferramentas adequadas para trabalhar essas questões. E aquilo que for de natureza, de grupo e de condições de convivência, a gente pode trabalhar enquanto neuropsicopedagogo. Mas se extrapolar essa área, esse neuropsicopedagogo, por meio do sociograma, ele fez uma identificação precoce e vai encaminhar para um profissional especialista para trabalhar as questões
dessa criança com dificuldades de convívio, né, escolar. Doutora, então, a gente... Só porque você comentou essas questões, eu gostaria até, assunto um pouco polêmico, mas importante. As habilidades socioemocionais, a gente tem visto que tem também um grande número de artigos, cursos falando sobre isso, e muitas escolas estão desenvolvendo programas de estimulação de habilidades socioemocionais, né? Mas fala um pouquinho para a gente da importância de ter um profissional um psicólogo também, para trabalhar nessas questões, porque em muitos casos não é simplesmente uma estimulação social, nem estimulação do afeto, tem questões muito mais intrínsecas que nem todos os profissionais estão capacitados para isso, né? Porque a gente vê a aplicação de habilidades socioemocionais muitas vezes por coaching, por outros tipos de profissionais mesmo da área da educação, e a gente tem que tomar um cuidado nessas questões, né, doutora? Sim. Então, um dos eixos que o Gesell coloca é essa questão mesmo da parte da cognição social, das habilidades socioemocionais. Nós vemos, né, nós sabemos que a base nacional, ela contempla as questões socioemocionais. Mas nós precisamos ver dentro desses programas o que é que a escola vai dar conta e o que é que ela vai encaminhar para um especialista. Não é tudo de habilidades socioemocionais que eu vou trabalhar ali, certo? Tá? Eu acho que a gente tem que ter uma live só para isso. O que é uma cognição social, socioemocional, quais são as interlocuções de todos os profissionais. O profissional da educação, ele é uma peça primordial, e o neuropsicopedagogo institucional também. Então, ele precisa estudar o que é uma cognição social, o que são habilidades sociais, né, socioemocionais, para ver exatamente como pode-se fazer um projeto integrado ali, tá? Mas não vai fazer uma intervenção nesse quesito, né? Porque eu acho que aí demandaria uma discussão muito maior, uma reflexão muito maior, tá? É como eu coloquei para vocês. Eu, por exemplo, um trabalho na escola com funções executivas, você pode ter um grupo, né, da equipe técnica pedagógica, onde esteja o psicólogo escolar, né, e outros profissionais, trabalhando um programa para trabalhar com emoções, tá? Mas tem que estar encabeçado pelo psicólogo. Toda vez que você for trabalhar com as questões emocionais, tá? Assim como quando nós tivermos que trabalhar as questões educacionais, quem deve encabeçar este programa são os pedagogos, são os profissionais das licenciaturas que vão dar o norte. Por isso a importância desse diálogo. É claro que nós sabemos que dentro do espaço escolar nós temos vários obstáculos para que a aprendizagem não se efetive. E uma delas é o social, uma delas é o emocional. Tá, mas eu não vou dar conta de tudo isso. Se eu souber identificar e encaminhar, eu acho que isso já é um grande ganho, tá? Identifico, vejo o que é meu, o que não é e encaminho, certo? Perfeito, doutora. Essas questões a gente precisa deixar bem claro, né? Eu acho que algumas áreas são muito atrativas. Emoções é algo que atrai muito, e comportamentos também, né, doutora? Manejo de comportamento também não é algo tão simples, precisa de uma base teórica
bem aprofundada para trabalhar comportamentos, né, doutora? A mesma coisa, por exemplo, você tem um outro instrumento com evidências científicas muito bom para trabalhar a atenção, certo? Que é o Pay Attention. Mas veja bem, eu preciso fazer o curso dele também, entender a ferramenta. E o neuropsicopedagogo, ele não tem instrumentos abertos para avaliar todos os tipos de atenção. Ele só tem um instrumento. E nós temos vários outros tipos de atenção. Aí, de repente, você vai fazer intervenção numa coisa que você não tem a sustentação teórica para compreender aquela função. Então, é muito importante discutir tudo isso mesmo, né? Então, há outras formas de você trabalhar a atenção da criança na natureza pedagógica, com metodologias de ensino, né? Com organização de material específico. Então, é uma junção de todos os saberes com o objetivo de ajudar essa criança. Perfeito. E, doutora, uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar todas essas questões da estimulação precoce são os jogos e as brincadeiras, né? Que nessa fase é uma das ferramentas importantes nesse processo, né? E não só os jogos e brincadeiras, eu gosto muito de trabalhar com a proposta piagetiana, tá? E selecionar os jogos competitivos, não competitivos, né? E nós sabemos que temos uma determinada faixa etária que nós temos que entrar com os jogos não competitivos. Depois da maturidade, nós vamos trabalhando ali as questões dos jogos competitivos. Porque senão você seleciona um jogo para brincar com a criança e vai estimular nela a ira, a raiva e um monte de coisa. Então, tem que selecionar esse material. Eu gosto muito e indico muito o material do Lino de Macedo, né? Ele tem todo o embasamento piagetiano, que eu acho que é uma base bem significativa na educação infantil, por mais que a gente tenha pessoas que refutem um pouco Piaget, mas nós sabemos que ainda a educação brasileira e a educação infantil, ela tem muito da psicologia do desenvolvimento, né? Do estudo da criança por meio dos estágios e por meio, né, das etapas do desenvolvimento. Então, assim como a gente tem na parte do raciocínio lógico as contribuições de Piaget e de outros contemporâneos e atuais também, muitas coisas boas, eu costumo dizer que o neuropsicopedagogo, ele precisa ler um pouco o livro O Juízo Moral de Piaget, para poder entender as habilidades emocionais da criança, tá? Então, o juízo moral da criança nos ajuda muito a entender como é que ele lida com as emoções também. E tem outros, né? A gente poderia falar de outros profissionais que estudaram o desenvolvimento humano, né? Perfeito, doutora. Essas questões da emoção, o trabalho da prática, dessas habilidades, acho que é de extrema importância nesse processo do desenvolvimento infantil. E o repertório que essa criança precisa construir é de extrema importância saber nessas fases do desenvolvimento, né? E principalmente a capacitação desses profissionais. Eu vejo que muitas vezes um planejamento ou um programa é lindo, mas muitas vezes ainda não tem um manejo com a criança, né? É que nem eu falo assim,
uma atividade, sei lá, montar uma roda de conversa, né? Parece lindo no papel, mas coloca 20 crianças sentadas hoje em dia para te ouvir. Você tem que ter... Ninguém ensina essas habilidades, né? Então eu acho que assim... E é verdade, até o manejo de como você segura o livro. Senão, na educação infantil, vai ser uma mordida em série. Não é verdade? Porque se o colega, né, estiver com o livro na frente dele, não está vendo o que está acontecendo. Então, até o manejo, né, do instrumento, isso é importante, né? Para a gente poder avançar e conseguir perceber nos jogos, nas brincadeiras, nas rodas de conversa, cognições, né? E como eu vou lidar com isso. Perfeito. E, doutora, ontem a gente conversou muito dessa identificação dessas habilidades precocemente, né? E isso é muito importante para montar o programa de estimulação dessas crianças ou educação precoce, né? Também. Eu queria que você falasse um pouquinho desses espaços, desse pensar no espaço de aprendizagem, nesse espaço terapêutico que você falou um pouquinho já, e até nos materiais, recursos que a gente tem para essa criança pequena também, porque que nem a gente conversou um pouquinho ontem por cima, diversas metodologias apostiladas que são muito rígidos para essa criança nessa fase, né, doutora? Sim. Eu acho que é assim, isso vai passar da parte clínica, por exemplo, a estimulação precoce com crianças de risco ou já com uma alteração no seu desenvolvimento típico, né? Vai passar por um programa, né? Por uma discussão dessa equipe e de instrumentais diferenciados e a presença da família junto. Isso é uma condição para avançar. Agora, já a educação precoce, que eu vejo que ela está mais dentro da instituição, essa a gente precisa ter um diálogo muito maior com as metodologias de ensino, certo? Por quê? Porque, veja bem, nós conhecemos algumas escolas que se intitulam piagetianas e usam a apostila. Então, existe uma dicotomia aí, né? Ou uma escola que se diz montessoriana e separa os alunos por ano escolar, tá? Então, nós precisamos conhecer muito as metodologias e precisamos fazer a adequação de instrumentos para que aquela aprendizagem se efetive. O que a gente colocou ontem, tem muitas escolas de educação infantil trabalhando com apostilas. Então, coloca para gente, olha, nessa faixa etária, ele tem 2 apostilas só e mais umas folhas soltas. Ele ainda não está com a sua maturação para ter esse planejamento todo, entendeu? Planejar tanta coisa na hora de estudar. É difícil. Então, eu costumo dizer que o profissional que trabalha com as funções superiores e as funções cognitivas em geral e trabalhar a estimulação, ele precisa ter as suas funções executivas muito boas, senão ele vai se perder. Ele tem que ser uma pessoa preparada. Ele precisa ter um plano de ação, precisa ter um planejamento. Ele não pode pensar que a prática dele de anos de sala de aula ou a leitura robusta que ele tem dos livros vai dar para ele a competência de chegar para uma criança e tirar, não sei de onde, um procedimento. Ele tem que pensar aquele procedimento, né?
ele tem que estudar aquele procedimento. E na educação infantil, nós temos a expressão plástica, nós temos a música, nós temos o movimento, nós temos a hora da história, né? Então, nós temos muitas entradas para que a gente possa desenvolver não só as funções executivas das nossas crianças, desenvolver essa criança na sua totalidade. Então, a educação infantil, eu costumo dizer, é o coração da educação. Se nós tivermos algo bem estruturado, pensado, estudado, a gente consegue. E às vezes me preocupa também algumas crianças que chegam no consultório com 7 anos, 6, 7 anos, com muitos problemas que poderiam ter sido trabalhados, investigados, identificados na educação infantil, mas por uma política municipal, eles só serão encaminhados quando chegam nas séries iniciais. Perfeito. Eu tive uma dificuldade na época de fazer o livro neuroinstitucional, porque eu estive conversando com vários professores para que eles elencassem os tipos de dificuldades que as crianças tinham, desde o berçário até o ensino médio. E em algumas escolas da minha região, a informação era, para eu poder conversar alguma coisa sobre isso, teria que ser via Secretaria da Saúde e Educação. E tudo bem. Fiz um protocolo, uma carta, me identificando, dizendo o que eu ia fazer. Até hoje eu estou esperando, o livro não teria saído. Mas aí, como eu sou um pouco transgressora, né, eu fui para a porta de escola de educação infantil. E eu coloquei o seguinte: se o seu filho tem uma dificuldade para correr, para falar, se está falando tudo ruim, ninguém está conseguindo entender, nós temos um grupo gratuito que pode fazer uma investigação do seu filho. Eu não entrei na escola, certo? Mas lá na rua é livre, não é? E aí eu consegui muitas pessoas e conseguimos detectar algumas crianças que já estavam com 5 anos, que deveriam ter uma linguagem bem compreensível, né? E tanto a linguagem expressiva como receptiva boa, e não tinha. E a equipe de fonoaudiólogos fizeram um trabalho, e essa criança, quando chegou, né, na educação básica, nas séries iniciais, ela já estava melhor preparada. Mas isso porque a gente pegou na rua. Porque às vezes tem tanta política para você chegar, para fazer uma pesquisa, para entrar numa escola, para oferecer uma palestra gratuita, para falar sobre os ritos de passagem. O que é que se espera quando se finaliza a educação infantil para séries iniciais? Como a família pode contribuir, certo? E quando você faz isso para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Então, isso às vezes falta. Então, nós precisamos aprimorar muito mais esse diálogo, né? Da identificação precoce no âmbito clínico, mas da educação precoce. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar enquanto neuropsicopedagogos institucionais, instrumentalizar nossos alunos, ter uma reflexão da educação precoce. Doutora, acho que isso é essencial. Eu falo disso porque eu também trabalho
no setor público, né, na educação pública, e vejo isso muito claro, né? Eu acho que o neuropsicopedagogo também pode contribuir muito nesse diálogo de evidências científicas da neurociência para a educação. Eu vejo ainda muito enraizado a defesa de concepções educacionais como se fosse time de futebol, né? Às vezes concepções educacionais que muitas vezes estão em escolas que não vê o que está sendo investigado, a criança hoje, né? E precisa, eu falo assim, não é descartar o que foi feito até hoje. A gente tem que agregar essas novas informações, né? Você, principalmente que passou por todo esse processo e está na neurociência, consegue observar o quão importante é esse diálogo, mas a gente vê ainda que algumas escolas educacionais ainda são muito fechadas para esse novo, né? Eu lembro que quando eu iniciei também, eu quis ajudar as professoras de sala observando algumas crianças, e eu fui proibido, porque falaram, a gente não acredita nesse tipo de observação, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? E a criança continuava sem ajuda nenhuma, eu ficava angustiado com isso, né? E ela vai parar no consultório já numa fase que ela poderia ter sido trabalhada, né? E já, por isso que eu acredito muito do neuropsicopedagogo, seja clínico, institucional, na prevenção, na atuação e na intervenção. E ele é muito competente para fazer isso, porque como a neuropsicopedagogia é a ciência da aprendizagem, ninguém melhor do que o neuropsicopedagogo para trabalhar essas questões, de fazer essa ponte com os profissionais que não têm essa formação pedagógica. Talvez a gente não sinta tanto isso, Noboro, porque a gente tem, anterior à nossa formação, uma licenciatura, né? Então, eu tenho formação em letras, tenho a formação em pedagogia. Então, eu, enquanto psicóloga, que é a área que eu mais atuo, eu consigo dialogar muito com a escola. Mas eu vejo muitos colegas psicólogos que não conseguem dialogar com a linguagem da educação. E, às vezes, fazem alguns relatórios com alguns jargões que nem a equipe técnica pedagógica e nem o professor compreende o que tem que fazer com aquela criança. Nós temos que tornar comum a linguagem. Eu costumo indicar um livro bem interessante, que ele é da área da comunicação. Ele é bem didático. Ele se chama Técnica da Comunicação Escrita, do Isidoro Blickstein. Quando você começar a ler esse livrinho, ele é bem pequeno. Você fala, nossa, acho que a Rita está doida para dar esse livro. Mas quando você finaliza a leitura, você vai perceber a importância, né, da compreensão desse diálogo. Do que eu torno comum a minha linguagem. Não adianta eu falar uma linguagem que o professor não vai entender. Então, tudo aquilo que ele depositou em mim, em você, encaminhando uma criança, vai esvanecer, porque ele não sabe o que fazer. Perfeito. Certo? Então, eu acho que a gente, o neuropsicopedagogo, ele tem um saber da linguagem educacional. E hoje, ele tem uma leitura mais aguçada da neurociência. Tá? Então, isso é muito importante. Doutora, eu queria agradecer. Já estão faltando 20 segundos para acabar essa live. Muito obrigado de coração. Uma boa noite. Quero que você deixe seus recados finais. Temos 15 segundos. Tá. Noboro, muito obrigada. Obrigada por todas as pessoas